Alô, boa noite, oficialmente, 6 horas, 18 horas em São Paulo, e a gente vai dar prosseguimento agora à nossa programação de debates aqui da Feira do Livro. Eu queria convocar todo mundo que está por aí para chegar mais, porque vai ser um debate quente. A gente está falando aqui de vários temas, e não poderia faltar esse, que é o sexo, o erotismo, a pornografia, enfim, várias facetas de algo que a literatura sempre trouxe e que na literatura brasileira hoje está muito vivo. E a prova disso são os nossos convidados de hoje. Eu queria convidar aqui para entrar no palco a Eliane Robert Moraes, crítica literária. Seja bem-vindo, Nani. Bem-vinda à Feira do Livro. Deixa eu segurar seu copo. Por favor, se acomode aí no sofá. E para conversar com a Eliane, nós convidamos o grande Reinaldo Moraes. Chega mais, Reinaldo. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa mesa reproduz uma montagem que a gente fez na Flip, né? Ozi Moraes chamava. Eliane Robert Moraes e Reinaldo Moraes. Aqui, Reinaldo, por favor, não seja subversivo desde o começo, por favor. E aí nós vamos chamar para conversar com os dois a grande Marie de Clercq, que é repórter e especializada, não é? Nesse tipo de assunto, de coisas que podem ser feitas com a língua, que é essa nossa mesa aqui. Muito obrigado, Marie. Marie tem uma carreira brilhante de reportagens no UOL e diversos outros veículos, enfim, entra aí nas partes baixas do jornalismo, muitas vezes, para investigar grandes temas, então por isso que a gente trouxe ela para conversar aqui com os nossos autores. Obrigado, Marie, seja bem-vinda. Estamos sob o seu comando. Você tem um microfone aí com você, não? Acho que tem um aqui. Sim, por favor. Boa Muito noite obrigado, a todos. Boa noite, estão me ouvindo? Bom, depois dessa apresentação maravilhosa do Paulo, só vou falar, sou Marie de Clercq, sou jornalista. E hoje a gente vai discutir sobre as representações do erotismo da pornografia na literatura brasileira. E o erotismo nunca foi algo fácil de discutir, seja 100 anos atrás ou até mesmo hoje em dia, quando a gente está vendo obras importantes sendo, inclusive, questionadas, né, pelas representações de cena de sexo sem necessidade. Enfim, é uma longa discussão. Antes de partir para as perguntas, dois avisos. A gente vai ter 1 hora de conversa e 15 minutos adicionais de perguntas. Então, se surgir alguma pergunta durante o papo, peçam para os monitores, que vão estar aqui do lado, eles vão dar um papel e caneta, vocês vão entregar, ali, a Saara mostrando. E aí eles vão entregar para mim, e aí vai abrir os 15 minutos adicionais. E também, quando terminar esse papo, esperem que vai ter uma sessão de autógrafos da Livraria Dois Pontos, com a Eliane presente, com o Reinaldo. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, provavelmente vocês já devem ter respondido ela milhões de vezes em diversas entrevistas, mas eu acho que é algo interessante de começar esse assunto, que é justamente a diferença entre pornografia e erotismo. Se há essa diferença e quem faz, né? Quem dá essa diferença entre os dois? Ok, boa noite. Bom, uma alegria estar aqui nessa feira maravilhosa que a gente adora, né? Cheia de livro, ao lado deste queridíssimo e Moraes também, e da Marie também, que eu conheço, cujo trabalho eu conheço, e quero agradecer a presença de todos vocês. Essa pergunta, Marie, qual é a diferença entre erotismo e pornografia, realmente é uma pergunta assim, que é difícil eu ir em alguma palestra e tal, não ter que responder. E eu acho isso muito interessante, porque justamente é aquilo que inquieta, né? Quer dizer, aquilo que é recorrente, que volta, é aquilo que inquieta, e me inquieta também. Portanto, eu já digo que é uma pergunta muito difícil, e a cada momento ela vai ficando mais difícil na minha cabeça. Então, eu diria assim, basicamente, que óbvio que a gente hoje tem assim, muito claramente o que é uma matéria sexual que aparece em internet, que aparece em redes, que está difundida, digamos, de uma forma muito sensacionalista ou muito popularesca,
não popular, hein? Eu sou uma Mário Andradina ferrenha e o que vem do popular é ouro, né? E aí a gente tem essa outra pornografia com a qual a gente trabalha, que é uma pornografia, né, que trabalha com a baixaria em alto nível. A gente tem um autor aqui, né, que é um exemplo disso, né? Então, o que eu gostaria de pontuar é o seguinte: normalmente a diferença entre pornografia e erotismo se dá, normalmente o senso comum pensa a partir da obscenidade. A pornografia é aquela que fala tudo, né, toda a baixaria total, com as palavras, né, de baixo calão. E o erotismo é uma coisa assim mais sublime, é velado. Isso não vale. Isso aí não vale. Porque os grandes mestres da escrita sexual, às vezes, são extremamente obscenos. Então, essa diferença aí não vale. A diferença, o tratamento da matéria sexual, ele pode ser feito assim, com requintes de composição, como qualquer outro tema, como a guerra, como o amor, como qualquer outro tema. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente podia abordar é isso. E, se você me permitir, eu dou um exemplo prático. Prático quer dizer literário, ok, gente? Não vamos aprofundar mais que isso aqui. Mas eu gostaria de citar um poeminha para explicar isso. Posso? Permitidíssimo. Poema que eu gosto tanto, de um autor contemporâneo brasileiro, que eu vou dizer quem é depois. E é um poema que na verdade, acho que eu até sei de cor, acho que eu nem preciso ler, de tanto que eu gosto. Me perdoem as almas sensíveis, que às vezes a gente é obrigado a usar uma palavra técnica, né, quando a gente está trabalhando com a escrita sexual. Mas é um sonetinho que diz o seguinte: um pênis, uma xota, está completo o coito, se é político e correto. Nem tudo, todavia, no tesão se rege por ciência ou protocolo. Trepada não é só penetração. Uns gozam quando cheiram um sovaco. Pentelho na saliva é estimulante. E mesmo bananeiras há quem plante, se o clima entre dois corpos está fraco. Em mim, fique embaixo do pisão, na sola onde esta imunda língua esfola, a fonte da mais alta excitação. Um tênis, uma bota e pouco afeto, assim é meu orgasmo predileto. Glauco Matoso. Glauco, os aplausos totalmente para ele, o nosso grande pornógrafo, né, que tem esses sonetos incríveis. E eu acho que nesse soneto ele diz isso, né, quer dizer, muito bem composto, né, e ele vai mostrando que a escrita sexual, ela é sempre, ela rebaixa. Ela é uma escrita do baixo, né? Porque ela sempre remete ao baixo corporal. Agora, ela pode ser feita assim, com um primor, né? Como esse, que além de rebaixar assim, aquilo que genericamente é o baixo corporal, rebaixa até aquilo que no nosso corpo é o mais baixo, que é a sola do pé, onde essa imunda e maravilhosa língua esfola. Então, isso é pornografia ou é erotismo mesmo, hein, Reinaldo? Passar a bola para você, porque eu não sei. Você é um especializado em baixo, no baixo, né? Bom, eu não sei exatamente o que fala. Eu achei engraçado um verso aí do poema. É um soneto, isso? Um soneto do Glauco. Do Glauco, que me lembra assim, uma declaração que eu vi assim, numa revista de mulher pelada, né? E isso lá nos anos 70, 80.
Era uma entrevista com a Zilda Maio, que era uma vedete. E ela aí tinha lá na revista um ensaio com ela, pelada, tal, exibindo isso de forma inteiramente sem censura. E aí o entrevistador pergunta para ela o que é o amor. Ela fala assim: o amor não é só colocar lá dentro. E tem um verso do soneto que é meio assim, né? E eu acho alguém já disse assim, que pornografia é o sexo dos outros. Eu não sei se foi o Henry Miller, né? E que eu acho absolutamente correto isso. Agora, a grande questão é saber se existe uma diferença entre obscenidade e pornografia, ou se é uma redundância, um pleonasmo. Quer dizer, toda pornografia implica uma dose de obscenidade, né? Eu tendo a achar que a pornografia ela é mais gráfica e mais limitada do ponto de vista da narrativa. Ela praticamente não tem narrativa, né? Ela tem só uma circunstância que envolve o sexo, né, de alguma forma, a prática do sexo, de alguma forma, e ponto final, não precisa de narrativa. E, agora, a obscenidade é um tempero de uma narrativa, né? Tem muito autor, como Henry Miller, como o Glauco Matoso, que você acaba de citar, que se vale da obscenidade como uma espécie de tempero mesmo, né? Para a coisa, né? Inclusive, um tempero assim, que dá a característica daquele prato, né, que está sendo servido. E, enfim, eu não sei se esse é o momento, assim, mas eu selecionei 2 textos do grande Dalton Trevisan, que acabou de fazer 99 anos, né? Um deles, eu não sei se é esse momento de parar aqui para ler, talvez seja melhor você continuar um pouquinho. Você que sabe, mas eu ia fazer uma pergunta do Dalton mais para frente. Aí você pode citar lá, se você quiser, ou pode começar agora também, aproveitando que a gente está falando de malditos, né? Por que não citar mais um, mencionar mais um? Eu vou precisar achar um negócio aqui. Mas é legal, porque o primeiro texto que eu tirei assim, de um dos livros mais conhecidos, né, do Glauco, que é O Vampiro de Curitiba, que, aliás, virou o cognome, né, do próprio Dalton, O Vampiro de Curitiba. É um dos contos finais, assim. E, na verdade, aquilo não é nem sei se é exatamente um livro de contos, porque o personagem é sempre o mesmo, né, que é um canalha. É um canalha de classe média baixa, que inclusive, é um cara bem canalha mesmo, né? Ele tem essa coragem. Um desses contos, desses episódios da vida do Nelsinho, em Curitiba, é um estupro, simplesmente. Né? Um estupro. Ele está andando na rua, vê uma moça que ele acha bonita, ela está abrindo uma garagem, assim, a porta de aço de uma loja, ela entra, ele entra atrás e a estupra, basicamente. Né? Então, é um personagem que você já... Quer dizer, não é nem mais o anti-herói, né? É um herói negativo. Assim, não é o anti-herói. Porque o anti-herói é aquele cara que pode ter um monte de defeitos, mas tem uma virtude fundamental que o resgata. E aí é difícil você imaginar o que poderia resgatar um cara como aquele Nelsinho. Mas esse conto, que está no Vampiro de Curitiba, ele é exatamente um desses episódios sórdidos da vida desse personagem, em que ele está sempre perseguindo alguma mulher na rua, ele é uma espécie de stalker. Assim. Ele vê uma mulher, ele fica interessado por ela, faz de tudo para se aproximar, e nesse dia é um conto que chama-se A Noite da Paixão, em que a coisa se passa na sexta-feira da Paixão. Ele vai para uma praça, uma pracinha em Curitiba, onde costuma ter umas mariposas, né, como ele chama. Só que ele chega lá e não encontra nenhuma mariposa, mas tem uma igreja. Aí ele entra na igreja e tem umas beatas ali que já olham para ele com uma cara e tal, e tem uma mulher que não tem cara de beata. Né? E ele se aproxima, ele fica olhando para a mulher, tal, ela reza ali um pouco e sai da igreja, ele sai atrás. E logo você percebe que ela é uma prostituta, né, de muito baixo nível, assim, do baixíssimo meretrício ali, e que entrou na igreja para ver se consegue algum tipo de favor celestial, né, alguma coisa, ter algum tipo de comércio com o divino ali. E sai, ele propõe a ela um programa. Né? Mas aí que tem, aí você falando assim, você meio que esteriliza a genialidade do Dalton, né?
que tudo ali é uma questão de saber quem é o narrador e do trânsito de um narrador para outro, né? Então, logo que ele encontra a prostituta, ela também fala. Ele é super dialogal, né? Ele constrói as coisas assim através do diálogo, o que faz de você um participante, né? Como em toda boa dramaturgia, você vira um participante daquilo que está rolando ali. Enfim, e aí ele vai para esse ele combina ali com a mulher esse programa, e eles vão para uma espelunca, assim, uma pensão vagabunda, que ele descreve assim, com o quarto. A hora que entra no quarto, tem uma bacia d'água debaixo da cama, né, e um jarro d'água, uma coisa extremamente precária, uma cama grudada na parede, uma coisa bem precária. Aí ele descreve a mulher também de uma forma que nem é misógina, assim, é pós-misógina. Ela é totalmente desdentada e fede a carniça, assim, só que ela também interage com ele, né, o tempo inteiro, e o conto todo ele é permeado por expressões tiradas do Novo Testamento, assim, né, como se fosse uma missa, assim. Ele vai citando. E tanto tem gente que eu estava um dia aí falando do Dalton Trevisan, agora, recentemente, né, por ocasião do aniversário dele, uma homenagem, e eu comecei a falar, olha, eu vou ler aqui um conto extremamente obsceno do Nelson, do Trevisan, do Dalton, e li o conto. E depois, na saída, o Calil, Carlos Augusto Calil, que é um professor de cinema, um teórico, ele me abordou e falou: o conto não é obsceno, o conto é religioso. Eu falei, realmente, ele tem toda a razão. E aí ele tem essa trepada. Eu vou ler só esse trecho, e depois eu quero ler em seguida, abusando assim, da paciência de todo mundo aqui, um outro conto. Tem um detalhe: esse conto, apesar de toda a obscenidade baixa e depravada, assim, ele não tem um único palavrão. Não tem palavrão. No entanto, digamos assim, as particularidades do ato sexual estão indicadas de forma alusiva, né, só que não nomeadas, né, com o chamado baixo calão. Em seguida, eu quero ler um conto que é um conto que pouca gente conhece, do Dalton, que um amigo meu, escritor, me mandou, um conto chamado Duas Normalistas, que é exatamente o contrário, né? Onde o outro é sórdido e melancólico, né, deprimente, esse é pornográfico, talvez. Ele tem, digamos assim, esse lado festivo da pornografia, essa alegria, assim, né, um pouco essa noção de farra, e é cheio de palavrão. E o negócio do palavrão é muito engraçado, porque o Zé Paulo Paes, né, que era um grande crítico literário, poeta também, ele dizia que o palavrão é a voz do corpo, porque o palavrão, como todo tabu, carrega uma imanência assim, do interdito básico da infância. Tudo é ligado a essa fase anal, né? Essa tal da fase anal é fundamental. Todo mundo tem que ter uma fase anal, senão não vai entender o Dalton Trevisan. Eu estou curiosa. Estou curiosa pelos contos. Quais são os contos que você vai ler? Vou ler os contos. Mas aí tem esse palavrão que tem essa função. E depois a gente pode, eventualmente, falar sobre isso. O bom do Dalton é que provavelmente esses contos devem ter 2 páginas. O primeiro conto é mais longo, mas eu vou ler só um trechinho, depois eu vou ler esse outro conto, porra, com perdão da velha e boa palavra, é do caralho. Tirem as crianças da sala, hein? Eu acho que é interessante, só uma observação, como é que o sexo pode ser dito de tantas formas, né? Inclusive dessa forma casta, né? Que grandes romances, Relações Perigosas, do Laclos, Lolita, de Nabokov, quer dizer, grandes escritos sexuais não tem um palavrão, né? Então, assim, são infinitas as formas como se pode dizer essa dimensão, que é uma dimensão humana fundamental, que é a do erotismo.
E me parece, às vezes, que a sugestão em si incomoda mais quando tem a obscenidade direta. Assim. Às vezes, muita gente fica incomodada só com a sugestão, né? Também. Sim, sim, porque a sugestão ela te dá a oportunidade de você lançar, né, esse conteúdo erótico assim, né, para o espaço sideral. Né? E a imaginação fica sem limite. Né? Ela tira, né, do lugar. Né, o lugar assim, do sexo é o genital. Só que a sugestão ela vai te levando para outros lugares mil. No caso do conto do Dalton, Noite da Paixão, né, quer dizer, aquilo tudo se passa, ou boa parte, numa igreja. E o conteúdo é efetivamente um conteúdo que está o tempo todo roçando o conteúdo religioso. Vamos ajoelhar e rezar? Ou... Não, mas mais 2 minutos. Eu posso partir para uma segunda pergunta e Pode. aí a gente reserva um momento para o Dalton? Eu selecionei aqui, só que sumiu. Censura. Até deixei cair a caneta aqui. Eu queria aproveitar que a gente citou 2 malditos, o Dalton e o Glauco Matoso, para justamente puxar também o título também dessa mesa e do seu livro também, a parte maldita brasileira. Que quando eu estava lendo, né, a resenha sobre o livro, tem ensaios do sobre Machado de Assis, Mário de Andrade, Roberto Piva, o próprio Dalton Trevisan e o Reinaldo Moraes também, né? E todos eles são escritores muito diferentes entre si, com estilos muito próprios, né? Então, eu queria até perguntar para vocês o que faz de um escritor ser considerado maldito. E a pornografia entra nessa história também, o que faz classificar também como maldito? É ser sincero e autêntico. Concordo. Essa ideia de escritor maldito, ela nasce no século XIX. Não? O século XIX é um século muito circunspecto, né? Um século europeu vitoriano, e ali ela vai nascer, né? Ali entre aqueles poetas, o Rimbaud, o Verlaine, que é aquele que efetivamente, né, cunha essa palavra, o maldito. O que é o maldito? O maldito é aquele escritor que está completamente na contramão da sociedade. Né? Então, aquele que vem efetivamente na contramão. É claro que isso, hoje, né, é um pouco diferente. Né? Você não tem essa cisão, né, entre sociedade e o maldito tão grande. A gente está aqui numa feira do livro, né, com todos os livros possíveis, com uma quantidade muito grande, a gente está trazendo aqui o maldito. Né? Então, nós não temos mais isso. Quer dizer, isso que a gente está falando não precisa ser mais velado, clandestino. Né? E, agora, ainda assim, a ideia do maldito ali, um germe que é contra, não é, o pacto social, ele é contra, assim, uma ideia assim, muito do bem, né? Ele rompe com essa noção do bem e o mal. Né? Então, aquilo que está na margem, eu acho que hoje. E ainda hoje nós efetivamente temos autores que estão na margem. Quer dizer, esses autores que a gente está trazendo aqui, o Dalton, né? Eu adoro o título de um livro dele, que é Novelas Nada Exemplares. Já disse aqui veio, assim, você está buscando um exemplo do bem, disso e daquilo, não é aquilo que você vai ler. O nosso amigo aqui do lado, né, tem um livro que já é um clássico maldito, que se chama Pornopopeia. Já está no título ainda, né, essa contramão. Então, alguma coisa que esses autores que estão na contramão estão defendendo ali, né, e dizendo que sem essa margem a gente nem respira, a gente precisa disso. Aí, a ideia que eu tenho de maldito é um pouco isso. Então, a gente vai encontrar
algo do Maldito no Machado de Assis, no Manuel Bandeira. Eles tocaram ali também. Depois você tem outros autores, como esses que a gente está mencionando aqui, o Glauco, o Reinaldo, o Dalton, que vão botar os dois pés ali nesse terreno. Você achou? Então vamos ler um Maldito, então, um grande exemplo. Maldito em pessoa. Um maldito lendo outro maldito. Esse é totalmente mesmo. Bom, enfim, então ele está com essa prostituta. Microfone aí, acho que. Ele está com a prostituta, entra no quarto e tal, e ela diz que ela está meio triste, ele pergunta o que foi e tal, blá, blá. Então ele suspendeu-lhe o queixo, escondia o rosto, até que o olho e sorriu, amorosa. Com susto descobriu que era banguela, nem um dente entre os caninos superiores. Terei de beber, ó senhor, deste cálice? Essas frases. Para esconder a perturbação, foi fechar a porta. Mal se voltou, ela veio ao seu encontro, envolvendo em couro úmido e carne rançosa. Que será de mim, Deus do céu? Pobre Consolo imaginou a dona mais fabulosa na cama, esperança de ganhar tempo. Não tem medo, minha filha? De você, querido. Castigo do céu, a noite santa, o amor é maldito. O perdão dos meus pecados, lá na igreja. Não minta, vai para o inferno. Quantas vezes entrou e saiu da igreja? A caça de homem. Deus me livre, agarrou-lhe a cabeça. Tão mocinho, lábio grosso de mulher, beijar tua boca. Se fosse o diabo, perder a sua alma. Conversa é essa? Não gostou de mim? É isso? O olho frio e perverso, que a uma palavra indiscreta se incendiaria de fúria. O herói acovardou-se. A salvação é apagar a luz. Desvencilhou-se dela, sacou o paletó, sentou-se na cama. A tipa aconchegou-se e repuxou-lhe a cabeça. Entrou a mordê-lo, ali no pescoço, a falha nos dentes. Te morder todinho. Faça isso não, suplicou espavorido. Tirar sangue! Montada nos seus joelhos, completamente vestida, os pinotes faziam estralar a cama. Clac, clac, clac. Um pouquinho de efeitos especiais. Tome e coma, isto é o meu corpo. Né? Toda hora ele tem essas citações bíblicas. Você é o amigo da Joana, nem Susana. Então é meu. Nelsinho abriu-se em sorrisos, eis o homem. Não quis perder o entusiasmo, pôs-se de pé, abriu o laço da gravata. Ela puxou-o pela camisa e, à sua mercê, voltou a cavalgá-lo, cela nova rangendo. Ao retirar o casaco, a desgraçada fedia que era uma carniça. Inclinou-se sobre ele, o cadáver no caixão velado pela última carpideira. Teu corpinho feito para o amor. Aí que está. Esses diálogos você tem que estar dentro para saber exatamente quem está falando, porque ele não demarca muito. Você tem que sacar que cada frase tem um sotaque, né, uma dicção. Enfim, então, teu corpinho feito para o amor. É ela que está falando. Né? Esta noite, minha filha, o amor é pecado, porque é sexta-feira da paixão. Né? Esta noite, ele gera monstros. Tem a lábia do diabo. Tu disseste, entregou o seu sacrifício. Quer que eu faça? Agarrada a ele, sentados na cama, a saia acima do joelho esfregava-lhe a perna grosseira e áspera. Que eu faça? Gritou terceira vez. Na agonia do amor, sofresse até o último alento. Faça tudo, querida. Tudo o quê? Tudo o que sabe. Bom, aqui o negócio vai. Eu queria pegar uma fase mais cabeluda, só mais um parágrafo, juro por Deus. Quer ver? Inclusive, é uma coisa engraçada, porque ele descreve um coito. Só que você é difícil imaginar o que ele está descrevendo usando a geometria euclidiana, por exemplo. Porque ele uma hora está no umbigo e começa a chupar o queixo. Entendeu? Inclusive, tem essa tara, o cara fica chupando um queixo. E você não sabe, também ele chupa o queixo, mas ela também chupa o queixo dele. Deve ser um tipo de tabu específico, né? Assim, lá em Curitiba, que é um lugar estranho. Quer ver. Olha aí, rapidinho. Assim. Aí uma hora ela começa a morder ele, né? Que em vários momentos ela começa a morder ele fica meio puto. Assim. Não morda. Naquele instante, ela abocanhou o queixo. Só sentia a língua.
aos poucos babujava e titilava ao redor da pombinha do amor. Então, ele fica usando esses eufemismos bobos, né, mas deliberadamente bobos. Né? Você fica a pombinha do amor. Não, onde será que fica a pombinha do amor? Vai morder? Pare e resistiu com toda a força. Não faça isso, porque ela fica mordendo ele. Ela voltou a sugar o queixo. O herói alerta o vazio dos dentes. Aterrado, defendeu-se com a mão no pescoço. Súbito, a mulher recuou a cabeça. Cobrou fôlego, veio de novo, fungando. Quis morder. Ele não deixou. Quis morder, ele não deixou. Suspensa nos braços, o cabelo arrastando na colcha, todinha nua, a sacolejar o estrado. Esfregava-lhe no peito os seios volumosos. Também nu de meia preta, né? Que detalhe sórdido, o cara pelado com uma meia preta, assim, em Curitiba. O rosto lambuzado de 1000 beijos. Né? Sem jamais colher a flor do desejo, ela urrou de frustração. Cravou-lhe os caninos do pescoço. Nelsinho alçou-se nas mãos com ela ferrada ao ombro. Bom, tira o sangue, agora chega. E aí vai. Né? Agora, eu estou tomando muito tempo para ler o outro, né? Vamos tentar ir para a próxima pergunta e aí a gente volta para o clube de leitura do Dalton, que eu topo. Um suspense, né? Sim. Eu só quero fazer uma observação. O Dalton, esse negócio que o Renato fala, quer dizer, está dizendo tudo e você não consegue alcançar. Porque o Dalton é um cara que escreve sobre um vampiro desdentado, gente. E isso, olha, conseguir criar um vampiro sem dente, assim, define a magnitude desse escritor, entendeu? É maravilhoso. Os dentistas devem odiar ele. Aproveitando a deixa que você acabou de escrever uma cena de sexo inteiro, né, declamar uma cena de sexo inteiro, eu queria ir para essa pergunta porque hoje em dia eu vejo uma tendência, inclusive acho que até de novos leitores, pessoas bem mais novas, né? Às vezes elas reclamam de livros e filmes e séries com cenas de sexo sem necessidade. Então, quando eu estava pesquisando para essa mesa, eu achei várias resenhas, vários comentários, né, falando de alguns livros, alguns romances, falando: eu só achei desnecessário a cena de sexo, porque, afinal de contas, o personagem não precisava disso para o arco dele. Eu achei isso curioso, né, porque, afinal de contas, precisa ter algum tipo de necessidade para falar sobre sexo, né? Pega o microfone. Existe sexo sem necessidade, assim? O que alguns chamam de desejo. Né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar o que seria, então, o sexo com necessidade. Né? Como é que se definiria reprodução. Isso? O que é a cena? Olha, essa cena de sexo foi com necessidade, essa foi sem necessidade. Enfim, né? Quer dizer, é um jogo retórico. Né? Quer dizer, é um jeito de ser moralista, né, sem se declarar, na verdade, porque isso, sexo com necessidade ou sem necessidade, eu não sei, parece coisa de supermercado. Né? Mas o sexo é uma coisa que o Santo Agostinho já sabia, né? Porque ele diz assim, o problema do pecado, quer dizer, sexo é pecado, né? Isso virou um dogma da Igreja Católica. O sexo é pecado, mas até para procriar, até para a humanidade se reproduzir, é preciso fazer sexo. Né? E sexo é pecado por quê? Porque aí o Santo Agostinho diz um negócio que eu acho que ele diz assim: na minha viagem à Namíbia, sei lá onde, eu encontrei um sujeito que conseguia mexer a orelha. Ele mexia a orelha. Assim. Aí eu conheço também um cara aqui que consegue mexer o nariz. Ele mexe o nariz. Ele fala: não conheço ninguém que consegue mexer o pau e fazer o pau obedecer a ele. Assim, né? Eu acho que Santo Agostinho não usava bem essa palavra, mas enfim, faz tempo que eu não falo com ele, não me lembro. Mas ele diz assim, porque para o homem ter uma ereção e, portanto, realizar um coito que, portanto, vai contribuir para a manutenção da humanidade, ele precisa da luxúria. E a luxúria é um pecado, é o pecado original, o famoso pecado original. Então, como alguém pode dizer que essa cena de sexo
Eu sei que eu entendo, quer dizer, é como se dissesse, não, aí na estrutura da narrativa é dispensável, mas quando você topa com sexo, em qualquer lugar, até num romance ruim, aquilo tem uma transcendência mínima, você não acha? Concordo. Obrigado. A gente combinou, tá? Mas eu acho que tem até uma certa tendência que eu vejo um pouquinho na literatura de que as pessoas às vezes esperam que os personagens, né, enfim, personagens problemáticos, né, eles resolvam questões mal resolvidas na sociedade, né? E quando esse personagem ele não tem um final esperado, né, uma moral, as pessoas tendem a ficar um pouquinho decepcionadas, às vezes, inclusive às vezes trazendo para o autor isso, né, acusando às vezes do autor de estar concordando, né, se ele alguma coisa dessa. Eu já ouvi algo parecido com Lolita, por exemplo, que é muito bizarro, né? Tipo, falando que talvez seja uma ode à pedofilia, esse tipo de coisa. Eu não sei como vocês veem, se vocês veem como isso como uma tendência ou sempre aconteceu de certa forma. Quer dizer, a gente está falando, acho que a tua questão traz essa questão bem contemporânea, que é a do cancelamento, né? Então, o que tem que ser cancelado, o que não tem que ser cancelado. E na ficção, pelo menos como eu entendo a ficção, e a boa ficção, vale tudo. Aliás, é o personagem dele que diz isso em Pornopopeia, o Zeca. Vale tudo quando se está copulando em letras. É isso, né, que é genial. Então, o cancelamento, quando se trata de literatura, e, aliás, eu acho que nem precisávamos ter esse nome. Esse nome é censura, e a censura nunca é produtiva, né? Quer dizer, a censura por si só nunca é produtiva. Vamos conversar sobre o que é liberdade, vamos conversar, inclusive, sobre esse tema difícil, que são os perigos da liberdade, não é? Que a liberdade não é só uma coisa bonitinha que a gente defende, mas que ser livre, ter liberdade, a liberdade sexual é uma questão para a gente conversar. Agora, na literatura é o seguinte, entendeu? Quer dizer, censura, não. A censura nunca é produtiva na literatura. Então, assim, isso é uma base que a gente tem que ter para se ler a literatura erótica. Inclusive, eu estava falando de José Paulo Paiva, uma introdução aos sonetos luxuriosos do Aretino, que é uma série de sonetos de sacanagem, mas com uma construção formal primorosa e tal. E o José Paulo Paes bota como epígrafe uma frase dele, do Aretino, tirada de uma carta que ele mandou para não sei quem, que ele diz assim, não aguento mais. Né? Então, para ver, ele podia dizer, eu sou de saco cheio dos hipócritas que tentam impedir que os olhos vejam o que mais os deleita. Você lembra dessa frase? Então, enfim, é isso. Mas eu estava ouvindo hoje uma entrevista que você deu para o Paulo Werneck, não sei se foi 2020 ou 2022, para o podcast da 451. E você fala que a literatura erótica, assim, para o espaço da mulher, assim, para escrever, falar sobre erotismo, pornografia, tá mais liberado, assim, você falou nessa entrevista. E aí eu puxo para o Reinaldo, você acha que você conseguiria se safar se você tivesse publicado Pornopopeia hoje em dia? Ia levar pau para caramba? Será que você é acusado de ser pornógrafo, talvez, hoje em dia? Não sei se você foi acusado na época também, embora muito bem recebido o livro. Olha, você sabe que eu não fui? Eu só uma única vez eu estava no Sesc de Paraty, ali numa mesa, com a Giovanna Madalosso, que eu tinha acabado de conhecer, né? Uma escritora de quem eu li um livro dela que é uma delícia, que chama-se Tudo Pode Ser Roubado, que é um puta livro delicioso, assim, super paulistano, apesar dela ser curitibana, né, justamente. Mas eu estava nessa mesa, então, falando de literatura, falando do livro dela, ela falando do meu livro, e tal. Aí abriu para as perguntas e uma moça, né, levantou e falou: "Você não tem nojo de publicar essas coisas?" Assim. Eu falei: "Não, como assim? Não, você é absolutamente nojento, é uma coisa absurda." Sabe? E ela levantou para falar isso.
Aí eu falei, olha, eu não tenho o que te falar, talvez assim você possa ler outras coisas, assim, né? Já que os meus livros te provocaram essa urticária moral toda, tem vários livros edificantes aí, né? De repente a gente pode trocar uma ideia aí depois, tal, tomar um chopinho, conversar e tal. Não, mas, enfim, então eu falei isso, ela ficou irada. E aí a Madalosso, né? A Giovanna Madalosso, se pôs a me defender, assim, e ela também é conhecida, além de escritora, como uma feminista ativa, né? Ela fez aqui no Pacaembu o encontro de escritoras e tal. Enfim, ela é uma feminista registrada em cartórios e com uma atuação. E começou a me defender. Pô, nós estamos falando de literatura, nós estamos falando sabe, de uma tábua de preceitos morais. E deu um esporro na menina, e aí a menina ficou envergonhada e foi embora. Se fosse comigo, não. Se eu tivesse retrucado, ela ia cagar na minha cabeça. Mas como foi a Giovanna, ela ficou literalmente... Então, esse foi o único episódio. É porque também tem um negócio, escritor, né? Você sabe, às vezes você acha que você é o maioral, né? Que as pessoas eventualmente chegam em você e falam, porra, você é o Reinaldo Braz, eu li seu livro, eu gostei do seu livro, ou amigos seus, pessoas conhecidas, eu li seu livro e tal. Aí você fica achando que todo mundo leu o seu livro, né? E todo mundo adorou o seu livro. Né? É que só aquelas poucas pessoas que leram e que vão falar com você. Eu nunca fui abordado na rua por um cara, também, alguém, mulher, homem, dizer, seu Reinaldo Moraes, puta, eu li aquele seu livro, que porcaria aquilo. Né? Nossa, como você escreveu aquela merda? Não, porra, é incrível. Me deu até dor de barriga. Ninguém faz isso. É que eu acho que hoje em dia é mais fácil postar nas redes sociais, né? Que você não faz o cara a cara, né? Às vezes a pessoa odeia seu livro e fala... Preventivamente não tenho redes sociais nenhuma. Parece um meio antissocial. Não, mas eu acho que é legal a gente lembrar que a literatura não é um programa de ação, né? Não é que você vai ler o livro do Reinaldo, você vai ler o Marquês de Sade, ou quem quer que seja, e sair agindo tal qual. A literatura justamente nos leva para aquele lugar do que não é, né? Aquilo que pode ultrapassar um pouco até a condição humana, né? Você vai ler os livros de Sade, tem cada máquina lá de sexo misturado com tortura, cada loucura. Quer dizer, é justamente, né, essa outra coisa sem a qual a gente não vive também, porque a gente não vive só do aqui e agora, daquilo que é, do pequeno, né? A gente vive também deste sonho do impossível. E na literatura erótica, isso está o tempo inteiro operando, né? Então, acho que é isso, né? Não é um programa de ação. É exatamente o oposto, inclusive. E a literatura erótica, pensando em Sade, né? Que eu lembro que quando eu te entrevistei ano passado, eu acho, você justamente falou de Sade que o aspecto mais escandaloso dele não era as cenas de sexo em si, mas sim ele trazer alta filosofia para a alcova, né? Que é isso que tornava aquilo tão sórdido, né? Então a transgressão, ela é algo inerente à literatura erótica? A transgressão enquanto a fantasia de transgressão. Quer dizer, eu acho que, assim, digamos, se fosse falar do cerne do que é a literatura erótica, é essa fantasia de se poder transgredir muito além daquilo que a gente pode nas nossas vidinhas, com os nossos corpinhos, que tem, assim, uma limitação. Então, o Libertino de Sade, ele vai para a mesa ali com seus comparsas e ele bebe 50 garrafas de vinho, muito menos nos levaria para uma coma alcoólica irreversível, mas aquele personagem, então, ele encena para você o impossível. Né? Então, quer dizer, e a literatura erótica, ela bebe muito nisso, que é uma palavra que a gente sempre encontra, aliás, é subtítulo até do meu livro, que é excesso. Quer dizer, essa ideia do excesso. Os personagens do Reinaldo, assim, eles se livram a um excesso sem fim, é uma coisa que não termina, né? E que é impossível.
E é isso que, quer dizer, é isso que nos alimenta também, né? É isso que alimenta os nossos sonhos também. Inclusive, até o Zeca, no Pornopopeia, você descreveu em algumas entrevistas que ele é um personagem sem superego, né? E eu acho que é bom porque ele vai navegando, você vai indo com ele sem qualquer culpa, né? Acho que ele acaba exorcizando para a gente certos desejos e tal, sem a gente ficar, olha só, será que eu estou sentindo tesão, uma coisa errada? Não sei se foi sua intenção também de fazer esse personagem amoral, não sei se é amoral, mas... Ele é amoral, mas ele é simpático, né? Gente fina. Gente fina, você quer tomar uma cerveja com ele, você quer bater papo, ele é engraçado. Sim, então, isso exerceu acho um efeito liberador, né, justamente, das pessoas, de meio compactuar com... Sabe, que é o que é difícil com o Vampiro de Curitiba. Aquele Nelsinho, você não quer encontrar o Nelsinho, sabe? Você não quer, e, sobretudo, você não quer encontrar com ele sendo mulher numa rua à noite, assim, né, com aquele cara. Você não quer de jeito nenhum. Mas o Zeca é um cara que ele não é um estuprador, né? Ele é um cara que vai levando a vida, é um Macunaíma, assim, 2.0 ali. Então, mas ele tem esse componente. Mas o que quem estava falando mesmo? Não, eu só puxei porque a Eliane falou dos seus personagens e o que eu achei interessante mesmo do Zeca é justamente isso que você falou. A gente navega junto com ele, a gente sente simpatia, ele vai transando, trepando, fazendo suruba com todo mundo. Suruba tântrica, esqueci o nome da específica. Surubrama. Isso. Surubrama. Um dia todos faremos uma surubrama. No final... Mas isso eu achei muito legal, assim. E também tem isso, né? Eu acho que é fácil também porque a gente simpatiza com ele. E eu vejo também, às vezes, uma resistência, porque quando você vai ler, por exemplo, o Marquês de Sade, ou até mesmo os personagens do Alton Trevisan, você não simpatiza com essas pessoas, né? E aí que eu vejo as pessoas com muito mais resistência, às vezes, de entender e levar esse assunto de novo. Mas qual que é a necessidade de falar de um cara que vai sair para estuprar uma mulher? Qual que é a necessidade de falar com um cara que é grotesco, né? Eu acho que acaba entrando nisso aí, né? Então, o que torna aquilo uma alta literatura? O que torna aquilo atrativo e até um entretenimento? Eu perguntaria à professora Nani. Assim, pensando bem um negócio que a gente pensa todo dia, né? Se eu falar assim... Nossa, você me matou de rir. Eu estou falando que você me matou, eu devo chamar a polícia, eu morri. Não. Por que a gente tem uma expressão assim, né? Eu morri de vontade de comer alguma coisa, ou até uma pessoa. Enfim, por que eu morri? Por que isso aparece no nosso vocabulário? Então, isso diz alguma coisa de um extremo, né? Que a gente quer expressar, e a gente vai expressar por essa figura, que é a figura mais extrema das nossas vidas, que é a morte. Então, a literatura ela tem essa capacidade, né? Quer dizer, e o erotismo é interessante porque vai aliar isso, que é a fantasia, aquilo que é mais... digamos assim, mais presente em nós, que é o nosso corpo, né? Então, que a literatura erótica ela tem essa capacidade de ligar a fantasia mais longínqua, mais impensável, mais inconcebível com o funcionamento do nosso corpo. O Gregório de Matos tem um poema que se chama Definição do Amor, que é um poema longo, que eu não vou citar para vocês, mas assim, que ele vai fazendo assim, uma coisa incansável do que é o amor, de como o amor é sempre algo inalcançável, como sempre está em outro lugar, como o desejo é inalcançável, e vai, é todo de quadrinhas, e ele termina com com essas seguintes quadrinhas, né? Ele fala, lá, com tal amor, isso é amor, é quimera, que faz de um homem prudente converter-se logo em besta. Tudo uma bebedice, ou tudo uma borracheira, que se acaba com o dormir e com o dormir começa. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas,
uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. É isso, né? Admito que eu estou um pouquinho perdida com o tempo, mas eu queria puxar para uma pergunta aqui para vocês. Que horas são? São 5:07. Tá, não, tem um tempinho aqui. Eu queria voltar para a transgressão, de novo, porque... Vamos lá. Que nem eu disse, né? Eu perguntei se a transgressão é algo inerente, né, à literatura erótica, e fiquei... Quando eu estava pensando nessa pergunta, pensei em Sade, no Caderno de Lori Lambe, da Hilda Ilst, obviamente, e até também a perseguição que teve em torno dos romances sáficos da Cassandra Rios, né, na ditadura militar, né? E aí eu fico pensando o que seria do erotismo, da pornografia, se não houvesse a censura e a perseguição. Bom, você sabe, censura nunca, eu acho, mas assim, há um condimento, né, assim, daquilo que é pecado e tal, que de repente pode até funcionar, né? Eu adoro uma passagem que de vez em quando eu cito, que é um conto das crônicas italianas do Stendhal, né, grande escritor francês do início do século XIX, que é uma linda princesa num dia de verão, assim, muito quente. Ela está tomando um sorvete, ela diz: pena que não seja pecado, porque é tão bom tomar um sorvete num dia de verão, ainda mais um sorvete italiano, né, que são ótimos. Ela diz: seria melhor se fosse pecado. Então, há algo do proibido que é um condimento, e isso é importante a gente dizer, porque isso é justamente assim, aquilo que é o erótico. Né? Então, assim, a gente briga, denuncia, mas a gente nunca deve esquecer algo de um condimento que é efetivamente erótico. A gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que hoje em dia, de justamente não jogar a criança com a água da bacia, não é? Porque às vezes assim são tantas denúncias e tem tanta razão de ser, porque há uma misoginia muito grande, há uma homofobia, uma transfobia, mas assim nunca esquecer esse lado que é esse condimento. Agora, esse condimento não é censura, sabe, Maria? Eu acho que censura não. Né? Censura não leva a nada, ela é uma imposição, ela é um autoritarismo, ela é um cala-boca, que isso não. Né? É que nem aquela ilusão, desculpa, que nem aquela ilusão que falam, durante a ditadura militar teve a melhor música por causa da perseguição. Assim. Não, às vezes me falam também, o Marquês de Sade, que passou 30 anos da sua existência na prisão, então a sua literatura é vamos dizer assim, uma produção da prisão, que bom que ele foi preso. Não, isso não. Aliás, um detalhe do Marquês de Sade, que deve ter a ver com o que a gente está falando, espero que tenha um pouco, assim, mas eu estava lendo um ensaio do americano, não sei se foi na New York, enfim, mas que ele conta que o Marquês de Sade, na cela dele, na Bastilha, ele tinha uma cela special, assim, né? Ele podia receber comidas, bebidas e tal, que a mulher dele é que tinha o direito de levar para ele, mas ele não podia ter visitas íntimas, ela deixava lá as coisas. E uma coisa que ele pedia ela trazer, ele pedia consolos de vidro, né, dildos de vidro, que tinha um vidraceiro que ele conhecia em Paris, que fazia o que ele queria. E ela tinha que ir, então ela ficava muito constrangida de ir num lugar e pedir para o cara, agora eu queria... E era assim, era a 6ª vez que ela ia, né, ela falou, minha senhora... E às vezes o cara encomendava assim, um negócio de uma dimensão que todo mundo ficava rindo, e ela ficava vexada. Tal. E ele tinha essa coleção
de dildo. Então, aquilo que ele escrevia também, eu acho que ele tinha não só esse exercício da fantasia, mas tinha uma ajudinha ali também, né, de alguns recursos ali. E o cara tinha essa coleção. Assim. E ele conta nessa mesma carta que ele se masturbava religiosamente 6 vezes ao dia. Puta merda. Caraca. Bom, gente, eu vou passar para as perguntas do público. E tem 2 para o Reinaldo e uma aqui que eu vou trazer para vocês dois, mais focada na Eliane também. Tá aqui. E as mulheres na literatura erótica, obscena ou pornografia? Perdão. E as mulheres na literatura erótica, obscena ou pornográfica? Onde estão? Quem são? Fale mais sobre elas e como esse... Peraí. Desculpa, gente, eu sou muito ruim de ler caligrafia de pessoas. E como esse conjunto se mantém tão masculino e, por vezes, misógino ainda hoje. A gente citou aí da Ilse, né, Cassandra Hills, mas, enfim, se você quiser falar um pouco sobre isso. Não. Enfim, seguindo, né, uma ordem patriarcal, a presença das mulheres ao longo do que a gente poderia chamar história da literatura erótica, obviamente a gente está pensando assim, uma história ocidental, ela é muito pequena, Não escreveram? Não sabemos. Eu, por mim, acho que escreveram e os escritos foram queimados, né? Foram censurados, né? Quer dizer, por isso que censura não, né? Agora, obviamente que conforme você vai avançando no tempo, isso não só no Brasil, também, assim, quer dizer, um pouco vários países do Ocidente, eu arriscaria dizer todos, nós começamos a ver cada vez mais a mulher como protagonista também da escrita, não só como personagem, mas como protagonista da escrita. Então, eu organizei algumas antologias de poesia, de contos, e é muito impressionante, assim, no caso do Brasil, né? Quer dizer, você pega o século XIX, você tem, assim... bom, as mulheres nem espaço para as mulheres escreverem, né? Então, você tem a Júlia Almeida, você tem a Maria Firmina, você tem uma outra, assim, que agora a gente consegue encontrar. Conforme a gente avança no século XX, a presença feminina vai sendo, assim, cada vez mais... Aparece uma Gilca Machado, né, escrevendo aqueles poemas eróticos incríveis, lindos, né? Então, quer dizer, a presença feminina vai aumentando, e, sobretudo, da metade do século XX para cá. Então, assim, interessante, eu acabei de organizar uma antologia de contos. Então, quando você vai chegando então, para os anos 1980, 90, muda um pouco a coisa, né? Um número muito grande de mulheres escrevendo contos eróticos, poemas eróticos, né? Então, super bem-vindas, né? Assim, essa presença feminina que começa a se manifestar, que é muito grande hoje, e não só no Brasil, obviamente, né? Então, eu acho que é uma coisa super legal, como por exemplo, a expressão homoerótica também, né, que começa assim, a aparecer, né, quer dizer, começa a ser publicada, a ser divulgada. Atualmente, a gente está vendo a expressão transexual também. Então, enfim, se o mundo não avançou em muita coisa, eu acho que em matéria de expressão erótica assim, publicada e tal, isso a gente ganhou um espaço incrível. E vamos lá, né? E eu me pergunto também se algumas autoras elas também escreveram, né? Escreveram algum conto, alguma poesia erótica, mas não foi considerado na época justamente por ser mulheres, porque você lembra que você fala numa entrevista da Lígia Fagundes Telles, né? Daquele conto que ela vai descrevendo o corpo da mulher, né? Como uma onça, é uma onça, né? Belíssimo, né? Então, enfim, a gente não espera, né, que a Lígia escrevesse, né, algo tão erótico assim, né? O conto chama-se Tigrela, está num livro que eu organizei chamado O Corpo Desvelado,
Quer dizer, a gente está acostumado a ler a Lígia, uma super contista, uma romancista incrível, mas, de repente, ali você tem uma história de duas mulheres em que ela está falando o tempo todo da amante, você não sabe se é um tigre, fêmea, ou se é uma mulher, né? Então, é um conto lindíssimo. De outro lado, a Lígia era completamente contemporânea de uma Hilda Hilst, que foi um absurdo que a Hilda fez, né? Quer dizer, ela mudou a paisagem literária brasileira, né? Uma poeta do quilate da Hilda, que, de repente, vai escrever o que ela chamava de putaria das grossas, em altíssimo nível, uma putaria mesmo. Né? Como PDG. PDG. Então, ok. Ali com os seus livros obscenos, que começam com o Caderno Rosa de Laurie Lamb, o Cartas de um Sedutor, Contos de Escárnio, Textos Grotescos. É um absurdo aquilo. São obras-primas da erótica ocidental. Então, é legal, não é? Depois, um número imenso de autoras, a Verônica Stiger, que eu sei que acabou de passar por aqui. Enfim, então, a gente tem muitas poetas, muita gente bacana hoje escrevendo e botando a mão no erotismo. E você acha que porque eu tenho a célebre frase do Flaubert, né, que sofreu um processo por causa da Madame Bovary, ele teria declarado ali em frente ao júri que o cara que o interrogava queria saber quem era Madame Bovary, né? Em quem ele tinha se inspirado. Então, havia várias teses. É fulano de tal, da tal cidade, né? Fulano. Aí ele falou essa célebre frase, Madame Bovary, c'est moi. E hoje, provavelmente, né, a Madame Bovary escreveria um livro, Flaubert, c'est moi. Que eu acho que é o que está rolando. Vou passar para as duas últimas perguntas, que a gente só tem 10 minutos aqui, e as duas são para você, Reinaldo. Foi chamado para a chincha. Vocês decidem aí. Então, vou ler aqui. Para Reinaldo Moraes. Você reconhece relação entre sua obra Pornopopeia e a obra Paranoia, de Roberto Piva? Gosto muito da sua frase, tem dia que de noite é foda. Eu aprecio muito desses comentários elogiosos e eu não li o Piva. Eu conheci o Piva, tem vários episódios. Ele era muito amigo da minha primeira mulher, a Maria Rita, e aí começamos a conviver e tal. Mas eu li várias coisas, mas eu não tinha esse livro eu não li do Piva. E aí a última... Perdão, pode continuar. Com a continuação da pergunta? Não. A continuação da pergunta é um elogio. Peraí. Gosto muito da frase, tem dia que de noite é foda. E essa frase que é genial. Eu daria tudo na minha vida, menos umas 15 coisas, assim, para ter escrito, para ter bolado essa frase. Você escreveu essa frase. Não, eu escrevi, era um amigo meu, o Marcão, que é uma figuraça, assim, um ex-hippie, careca e com rabo de cavalo, assim, super boa gente. E cara do Ipiranga, e ele sempre vê assim, tem dia que de noite é foda. Mano. Eu achei maravilhoso. Que bairro de São Paulo ele era? Desculpa a pergunta. Você lembra o bairro? Você lembra o bairro? Ipiranga. O pai dele era farmacêutico. E ele se viciou em pervertinho, essas merdas, assim, na fazenda do pai. Não, só para fazer uma observação com o Piva, porque tem nesse livro, A Parte Maldita Brasileira, tem um texto sobre o Piva em que eu falo da noite, e a epígrafe é dele. É justamente essa, que eu também adoro. Tem dia que de noite é foda. É uma boa frase. Inclusive, é uma música, né? Virou uma música uma dupla... Nossa, é muito aleatório isso. Dos anos 2000, Cassis. Nunca ouviu? Virou uma música isso daí. Eu junto com o Marcão, a gente fez uma música que em cima dessa... Era uma paródia de uma música clássica dos Beatles da primeira fase, que ficava assim, tem dia que de noite é foda, tudo gira, tudo roda, dá uma vontade de fazer cagada, mandar todas de madrugada. E aí...
Eu só vou terminar, juro, agora é a última pergunta e, de novo, te chamando para a chincha. Reinaldo, quando chega a parte 2 de Maior que o Mundo? Então, o que eu estou acabando agora de revisar, a parte 3, mas que vai sair antes da parte 2. É um tipo de cálculo, assim, digamos, patafísico. Assim, né? Mas é verdade, que lendo, quem tiver lido o primeiro Maior que o Mundo vai entender, porque aquele era uma continuação muito extensa que eu estava escrevendo. Quando chegou lá na página 1250, eu falei, porra, ninguém vai ter saco dessa merda. Aí eu comecei a fazer cortes, mas aí eu fiz 2 grandes cortes que tinham uma relação entre eles. Assim, são coisas que se passam com 3 personagens daquela história, do Maior que o Mundo. Mas é uma coisa, uma bobagem. É uma viagem no táxi, uma surubinha num apartamento, numa kitnet, e um surubão num apartamento em Higienópolis. E pronto. E tem 370 páginas. Puta merda. Bom, gente, eu acho que é isso. Lembrando de novo que vai ter uma sessão de autógrafos com o Reinaldo e com a Eliane, ali feito pela 2 Pontos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas perguntas. Obrigada, Eliane, obrigado, Reinaldo. Maravilhoso. Obrigado, muito obrigada. Brilhante.